Quando eu cheguei, já tinha esse senhor aí, né? Para nós já era uma pessoa de mais idade, mas ele tem essa aparência desde os 18 anos. Mas ele chegou depois do encontro com Deus e falou assim: pastor, o que eu posso ser bênção na vida da igreja? Eu falei: como assim? Não, eu quero ajudar a igreja. Eu não quero ser daqueles que dão problema. Eu quero ser desses que ajudam. O que o senhor precisa que faça? Nós queremos estar aqui. Eu fui no encontro com Deus, agora fui trabalhar, agora eu quero ajudar. O que eu posso fazer? Falei: meu Deus do céu, eu dou trabalho para esse rapaz, ou ele vai me dar, né? Então eu saquei primeiro. E aí, passados alguns dias, Deus foi colocando no coração dele um texto bíblico. Está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, que diz que Deus tem um sonho, um desejo. O que diz aí esse texto? Quem achou pode ler para nós. 1 Timóteo 2, 4. Olha lá. O qual deseja, no caso Deus, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o sonho de Deus. Esse é o desejo de Deus. Que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí ele procurou e falou assim: o nome do ministério vai ser sonho de Deus. Nós vamos pegar esses irmãos que foram no encontro e nós vamos ajudar. Um vai testemunhar, outro vai pregar, outro vai fazer isso, outro vai fazer aquilo. E realmente começaram na cidade do lado, que era Jundiaí do Sul, onde morava o pastor Wendel lá. E realmente, o dia que eu liguei para ele, ele falou assim: fiz a minha roça de milho e eu vou colher. E ele estava lá, trabalhava lá no sítio. E Deus chamou ele, caminhou com Jesus ali, serviu na igreja. Deus foi chamando para o ministério pastoral. O João aqui, né, que é do salão, que contava. O Enéas trabalhava com computador, né? O Daniel, leiteiro na época, né, Daniel? Trabalhava com um deputado. O Vital, que depois vai morar aqui, até hoje ele é personal ainda, mas ele era mais personal ainda, né? O Luciano, protético. Cada um na sua profissão. O Cleverson mexendo lá com o computador. Cada um na sua profissão. E eles saíram para dar testemunho. O que está acontecendo aqui? Porque é interessante que quando a gente vê esses meninos hoje no ministério pastoral, a gente vê que você nunca vai muito além daquilo que você abençoa a vida das pessoas. Mas quando você abençoa, você vai longe. Você vai longe. E o desafio nosso é poder ser bênção aonde nós estamos. Qual que é o desejo do coração de Deus? Que você possa ser bênção na vida da sua igreja. Que você possa ser bênção na vida do seu pastor. Chega na vida do pastor e fala assim: eu estou aqui para ajudar você, para ser bênção na sua vida. O que você precisar, você pode me procurar. Conta comigo, meu irmão. Uma bênção. É isso aí. Quando você olha o apóstolo Paulo está ministrando e ele vai falando das pessoas que caminharam na vida com ele. O apóstolo Paulo tiveram mais de 120 pessoas que tiveram líder com o apóstolo Paulo. Só que quando você pega lá na Bíblia, você vai ver que desses 120 e tantos, mais de 120 foram bênçãos. Mas ele vai lembrar do Alexandre Latoeiro, que fez muito mal. Ele vai lembrar do outro lá que deu problema, daquele outro que se distanciou. Vai falar do Diótrefes, que dava trabalho. Vai falar do Gaio, que era bom. Que a gente possa ser desses que sejam bênção mesmo. Bênção na vida do seu pastor. E hoje, todos estão no ministério. Né? Isso é resultado de você poder ser um abençoador. Amém? Então esse ministério está aí e o pastor deu oportunidade, né? Pastor Fábio, cadê ele? Está lá embaixo. Está lá cozinhando. E o pastor Fábio deu oportunidade aí para a gente estar aqui. Mas eu quero repartir com você uma porção da palavra, rapidamente. No livro de Gênesis, se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Quem achou Gênesis pode dizer amém? Amém. Rápido, irmão. Gênesis, Um dia eu fui pregar numa igreja e falei: vamos abrir a Bíblia no livro de Judas. Daí meu irmão que levantou a mão e falou: rasguei da Bíblia, pastor, ele traiu Jesus. Eu falei: não era esse que traiu. Eu tive que explicar para ele.
Olha só, Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma bênção, de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te agradecerei. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido, você prestou atenção nesse versículo? Olha o que o texto fala, tá? Primeiro ele fala, né? Se tu uma bênção. Não é isso que diz? Agora no verso 3. Eu vou abençoar quem te abençoar. E o que diz o texto? E vou amaldiçoar quem te... O que Deus está dizendo para Abraão? Ele fala assim: Abraão, você vai, porque se tiver alguma bronca é comigo, não é com você. Não é isso? Não é isso que o texto diz? Né? Parece uma vez em Santo Antônio da Platina, irmãos, a gente passou por uns momentos lá constrangedores, né? Eu lembro de um casamento que eu fui fazer uma vez, o pessoal estava lá, né, e tinha uma câmera filmando, e a gente estava naquele tempo de oração, intercessão. Aí eu resolvi orar com o pessoal que ia filmar. E na hora de orar por um rapaz que era câmera, o rapaz ficou endemoniado. Aí depois eu falei: meu Deus do céu, vamos orar com o rapaz, depois ele vai ficar o culto inteiro filmando o casamento. Eu nem levantava a mão para o lado dele, né? Porque eu ficava com medo dele cair, acontecer alguma coisa, e eu olhava para ele toda hora, ele filmando, e desse jeito aqui, né? Mas marquei com ele na semana. Falei: viu, vem aqui na igreja que nós vamos orar. Aí ele foi na igreja, fomos orar. Eu fechei o olho e comecei a orar. De repente eu senti alguém segurando meu, assim, pelo colarinho. Eu abri o olho, era ele segurando. Aí eu olhei e falei assim: o que você acha que está fazendo, demônio? O demônio pôs a mão para trás. Eu falei: pois é. Se você não estivesse aqui na igreja, você dançava. Eu falei: pois é, mas hoje quem dança aqui é você. Você sai em nome de Jesus, rapaz. Aqui, querido, você vê uma coisa interessante. É isso que Deus fala. Eu vou abençoar quem te abençoar. Agora, se alguém te amaldiçoar, você não vai fazer nada, porque essa confusão é comigo. Mas, querido, o que Deus fala para Abraão? Abraão, você tem uma bênção. Agora, tem uma coisa, querido, que tem um princípio na Bíblia, que está no livro de Jó. Quando Jó diz assim: vencei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó fala isso. Bem sei que o Senhor tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Está lá no finalzinho do livro de Jó. O plano de Deus é o plano de Deus. O diabo não pode impedir o plano de Deus. As pessoas não podem impedir o plano de Deus. O plano que Deus tem para a sua vida. As pessoas não vão impedir, mas nós podemos impedir. Nós podemos impedir o plano de Deus, ou nós podemos protelar o propósito que Deus tem para nós. Em outras palavras, eu posso receber a bênção que Deus tem para mim, se eu estiver obedecendo, mas eu posso jogar essa bênção para frente. Por exemplo, Deus levanta o povo de Israel, sai do Egito, e eles estão indo em direção à terra prometida. Moisés manda os espias espiarem a terra. Os espias voltam, eles vão, olham a terra prometida e voltam em 40 dias. Vocês lembram disso, irmãos? Os espias olham a terra prometida e voltam depois de 40 dias e dizem: olha, a terra é boa, mana leite e mel, certinho, 40 dias de caminhada. Mas quanto tempo que o povo demorou para sair do Egito e entrar na terra prometida? Quantos anos eles ficaram no deserto? 40. Por que demorou tanto? Murmuração e incredulidade. São as duas coisas. Ou seja, a bênção foi o quê? Foi jogada. Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação. Essa a proposta, é esse o propósito que Deus tem aqui na vida de Abraão. Até aqui, beleza, queridos?
Agora, quando você abre a sua Bíblia agora, no capítulo de número 16, quando Deus fala com Abraão tinha 75 anos. Gênesis 16, versículo de 1 a 3. Diz assim: Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Saraí a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar filhos. Toma minha serva, e assim edificarei com filhos. E Abraão anuiu o conselho de Saraí. Então Saraí, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher de Abraão, seu marido, depois de ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Acompanhe comigo aqui, queridos. Gênesis 12, Abraão tinha 75 anos. Gênesis 16, quantos anos que Abraão tinha aqui? O que diz aqui a palavra? Olha o verso 3. Finalzinho do verso 3. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de... Ou seja, Abraão tinha quantos anos aqui? 85. Só que até agora, nada. Ele não tinha tido filho. Mas Deus tinha uma promessa. Você vai ser uma bênção. De ti farei uma grande nação. Só que começou a demorar. Fazia 10 anos. E Deus ainda não havia trazido o herdeiro para Abraão. Aí a esposa de Abraão elabora aqui um plano. Fala: Abraão, é o seguinte, eu não estou conseguindo ter filho, tenho a escrava aqui, você vai ter que ter um filho com ela. Abraão falou: então eu vou para o sacrifício. Foi lá e teve o filho. Ele tinha 85 anos. Agora leia comigo a sua Bíblia, na sua Bíblia, 16, versículo 15. Agar deu à luz a um filho a Abraão, e Abraão seu filho, ou melhor, Agar deu à luz a um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Ora, Abraão era da idade de quantos anos? 86 anos. Guarda bem isso aqui, aos 86 anos. Então, o projeto que Deus tinha para ele era o projeto que ele teria um filho com a sua esposa. Mas aqui o texto bíblico diz que começou a demorar, ele resolveu ter um filho no projeto dele. Se a gente fosse chamar esses projetos, hoje em dia a pessoa põe nome no projeto, né? Deus tinha um projeto para Abraão. O projeto de bênção para Abraão se chamava Isaac. Mas Abraão entrou num novo projeto, o novo projeto chamava o quê? Ismael. Agora, quando você acaba de ler o versículo 16, olha como é que começa o capítulo 17, no verso 1. Quando atingiu Abraão a idade de quantos anos? Quantos anos passaram? 13 anos. A gente olha na Bíblia, às vezes não tem a impressão que dá é que não demorou tanto tempo, mas foram 13 anos em que Abraão ficou sem ouvir a voz de Deus. 13 anos, Felipe, sem Deus falar com ele. Dureza não. Difícil, né? 13 anos. Deus ficou sem falar com Abraão. É como se Deus dissesse assim: você quer fazer a coisa do seu jeito? Tá bom, eu respeito. O que eu tenho para você não é isso aqui. O que eu tenho para você é uma promessa. Mas Abraão deu um jeito de fazer o quê? Ter o filho aqui com a serva. Quando eu leio esse texto e vejo que Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão, eu fico imaginando que algumas decisões que às vezes nós tomamos, vai fazer com que a bênção que nós receberemos agora, nós vamos jogar o quê? Para frente, lá longe. Essa decisão de Abraão aqui, além dele ter lançado para frente a bênção que Deus tinha para ele, nós sabemos, né, que Ismael também se tornou uma grande nação. Dos ismaelitas vão nascendo os beduínos, que vão crescendo, vão povoando tudo aquilo que você tem em volta de Israel. Existe até hoje.
E se você vai conversar com o muçulmano vai dizer assim, qual que é a história de vocês? Ele vai falar Abraão, qual que é o segundo nome? Ismael. Isso que aconteceu aqui com Abraão, essa decisão que ele fez, além de ele jogar a bênção, aqui vai dar base para uma das religiões que mais cresce no mundo, que é o Islã. Mais cresce no mundo, cresce mais que o cristianismo em vários lugares. Que acontece aquelas barbaridades que a gente acompanha aí pela televisão, e quando você vai para aquela região, você vê o sofrimento que é viver debaixo do Islã. A dureza, a dificuldade, a falta da graça, a falta da misericórdia de Deus. Tudo por conta do quê? De alguém que não soube esperar. De alguém que, ao invés de fazer o projeto de Deus, acabou fazendo o seu próprio quê? O seu próprio projeto. Aí você abre a sua Bíblia aqui no capítulo 17, que é o que nós estamos lendo. Quando ele atingiu a idade de 99 anos, Deus voltou a falar com ele. Quando eu leio esse texto, querido, eu fico pensando, né? Vou até perguntar para o seu irmão, que se você fosse Deus, o que você faria com Abraão? Vamos conversar um pouquinho. Quando eu tomo uma água, perguntei para ele. O que você faria com Abraão? Vamos lá, gente. O que você faria com Abraão? Quem aqui quer ser misericordioso com Abraão? Rapaz, que o irmão só que eu vi levantando a mão. Abrão. É interessante que o nome dele é Abrão. Agora Deus tem uma coisa, gente, que a gente pode às vezes sair do propósito de Deus. Nós vamos jogar a coisa para frente, mas Deus é um Deus que não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Eu lembro um testemunho do pastor Cícero. O pastor Cícero se converteu lá na cidade de Apucarana. Já é falecido. Não sei se alguém conheceu ele. Pastor Cícero. Mas o pastor Cícero trabalhava na rede ferroviária. Tinha passado a noite numa boate, num bordel. Passou na frente da igreja, tinha um adolescente dirigindo louvor, ele entrou na igreja e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Aí quando ele ia testemunhar, ele falava assim, Deus teve um descaramento e me salvou. Então Deus não desistiu de Abraão. Quando Abraão estava com 99 anos, disse o Senhor a Abraão, o que ele fala? Ele dá uma palavra para Abraão. Essa é a palavra que você vai sair daqui pensando nela. Deus falou assim com Abraão, anda na minha presença. Para Deus falar, anda na minha presença, onde é que Abraão estava andando? Deus falou assim, Abraão, vem cá. Para de andar do jeito que você quer. Anda na minha presença, Abraão. Ser perfeito. Aí Deus, pela segunda vez, vira para Abraão e fala assim, Abraão, eu vou fazer uma aliança com você. De novo. Não é a primeira vez que Deus fala isso. Eu vou fazer uma aliança com você. E eu vou multiplicar multiplicarei você extraordinariamente. Quando Abraão escutou Deus falando com ele assim, Abraão, vem na minha presença, você está longe, vem cá. Vou fazer uma aliança com você, Abraão. Abraão parou de fugir, mas a Bíblia diz que Abraão fez o quê? Abraão colocou o rosto na terra, Abraão foi para o pó. Foi lá, se jogou na presença de Deus. Aqui a gente vê o quebrantamento de Abraão. E Deus faz uma coisa com Abraão. Olha o versículo de número 5. O que Deus faz com Abraão? Abraão não será mais seu nome, sim Abraão. O que muda? É só um ar? Não. O nome Abrão significa pai afoito, ansioso. E Abraão quer dizer pai de multidão. Deus falou assim, acabou aqui a tua ansiedade, Abraão.
Parece um menino que se converteu lá em Campo Mourão, quando era pastor. Eu andava pela rua, com a mochilinha assim do lado. Toda vez que o menino me via, chegava para mim e falava: e daí, moço, você não tem alguma coisinha para nós aí? Eu falei: rapaz, eu tenho um negócio bom aí. Aí anunciava o evangelho para ele. Até que ele acabou se convertendo. Ele era um pouquinho maior que esse menino aí, magrelinho. E o apelido dele era Lambari. Chamava ele de Lambari porque antigamente os banheiros das casas, você abria assim, só tinha uma folhazinha de janela, né? E eles colocavam ele entrava ali, abria a porta, os caras faziam a casa, né? Era o Lambari. Aí o Lambari se converteu. E nós fomos um dia num programa de rádio. Chegamos no programa de rádio, o radialista virou e falou assim: opa, você está aqui, Lambari? Você veio aqui conversar com a gente? Você agora está indo para a igreja, Lambari? Você se converteu? O Lambari quieto. Fala alguma coisa, Lambari? Ele quieto. Ô pastor, fala para o Lambari falar. Aí não, fala você com ele, né? Aí ele olhou e falou assim: o Lambari morreu. O meu nome é Cremilson. Eu falei: Lambari era mais bonito, mas agora não sou o Lambari, eu sou o Cremilson. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, chega, cara. Para. Aí ele vai dizer assim: ó, você vai ser pai de uma numerosa multidão. Você vai ser pai de nações. Você vai ser pai de nações. Mas é interessante que quando a gente olha esse texto, o apóstolo Paulo prega sobre esse texto lá no Novo Testamento. Porque teve uma coisa que Abraão teve que fazer na vida dele, que foi muito difícil. Abraão não tinha tido um filho, o Ismael. Vocês lembram o que Abraão teve que fazer com aquele filho? Vocês lembram disso? O que Agar, o que Sarai, esposa de Abraão, Sara, orientou para que Agar fizesse? O que Abraão teve que fazer? Abraão teve que lançar fora aquele filho. Agora o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, em Gálatas, se você quiser abrir comigo a sua Bíblia, Gálatas capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim: contudo diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. Abraão chegou um momento que ele teve que abrir mão de Ismael. Foi difícil, foi complicado, mas há um momento que ele teve que fazer isso. E quando você lê aqui, depois você pode ler Sara e Agar, que está aqui a alegoria de Gálatas 4, versículo 21 em diante. Mas aqui ele está falando sobre a promessa. Depois você pode ler o versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. E Paulo está ministrando sobre esse assunto. Paulo está dizendo o seguinte: Abraão chegou uma hora que ele teve que fazer uma escolha. Ele abriu mão do projeto dele, do filho que ele queria, que ele deu um jeitinho de fazer, para poder fazer aquilo que Deus queria. Ele abriu mão do projeto Ismael para abraçar o projeto Isaac. Ele lançou no deserto, ele jogou fora, ele deixou. E quando a gente é chamado a seguir Jesus, existem algumas coisas que nós somos desafiados a fazer. E uma das coisas é a gente se dispor a sonhar os sonhos que Deus tem para nós. Muitos sonhos que Deus já gerou no nosso coração são dele para nós, e é Deus. Mas algumas coisas nós queremos. E nós queremos e nós lutamos por aquilo que a gente quer. Porque quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente acha a hora, acha o lugar. Um dia eu estava pregando numa igreja em Mandaguari, estava nos avisos, saiu um jovem para avisar e falou: gente, hoje, tá 1-2 da manhã, vai ter futebol de salão lá no ginásio de esportes. Fiquei pensando: caramba, dá 1-2 da manhã, o cara acha tempo para jogar futebol de salão. Parecia aquelas lutas do Mike Tyson, o cara ficava esperando até 2 horas da manhã, punha a pipoca no micro-ondas, quando voltava já tinha acabado a luta. Ficava guardado ali.
Você acha tempo. Agora, para a gente fazer aquilo que Deus tem, queridos, algumas coisas nós temos que abrir mão. Esses irmãos que estão aqui, muitos abriram mão de salário, abriram mão de coisas, abriram mão de bens, de poder estar aqui. Pensar que o João saiu a 600 quilômetros, quase 600 quilômetros para vir aqui. Ele não sabia se ele ia fazer alguma coisa, mas ele veio para dar um testemunho. O desejo no coração de fazer o que Deus quer que a gente faça. Os sonhos de Deus. O sonho que Deus tem para você. O projeto que Deus tem. Ninguém pode frustrar. Mas nós podemos fazer o quê? Jogar para frente. Podemos abrir mão. Podemos chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, me ajuda a fazer, Senhor, aquilo que é o propósito do Senhor para mim. E Deus, Ele espera a gente fazer esse pedido. A gente ir até Jesus. E nessa noite eu creio que o Senhor está com os seus braços estendidos aqui, porque Deus não trouxe nós aqui por acaso. Porque Deus não põe a mão numa ferida se não for para curar. Guarde bem isso. Deus não põe a mão numa ferida se não for para curar. Se Ele trouxe você aqui, Ele tem um propósito. E nós vamos ter um momento assim de oração. E o meu desafio para você, não vai ser eu que vai conduzir um momento de oração, vai ser o Júnior, pode chegar aqui, Júnior. Mas que você possa hoje, nesse altar, nós estamos encerrando esse dia aqui, mas de poder se dispor e se colocar diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu quero conhecer aquilo que o Senhor tem para mim. Quero fazer, Senhor amado, aquilo que é a vontade, aquilo que é desejo teu. Amém? Vamos orar.